Olá, amadinhos, tudo bem? Então, nós estamos na aula 70.2, continuando o nosso clube de leitura, certinho? Vamos lá, então, de olho na tela. Temos aqui o seguinte, né? Falamos da Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, né? É um romance romântico brasileiro que narra a história de um grupo de estudantes de medicina que passa um feriado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Então, o protagonista, Augusto, faz uma aposta com seu amigo Felipe. E se ele se apaixonar por alguém durante a viagem, deverá escrever um romance sobre essa paixão. Na ilha, Augusto conhece quem? Carolina, a moreninha, por quem se encanta, mas se vê dividido entre esse amor e uma antiga promessa de fidelidade a uma menina desconhecida na infância, porque até o momento ele não sabia que Carol era aquela menininha que fizeram uma promessa, que ele ia casar com ela, que eles se casariam mais tarde, certinho? Tanto que a Carol não podia, você tem seu grande amor, você tem que procurá-la. Se você resolver essa situação com a sua amada, aí eu vou pensar no caso se casa ou não com você. Foi assim, amadinho? Então, vamos lá. Então, em A Moreninha, Joaquim, né, critica a sociedade da época, né, através do contraste entre o amor romântico idealizado e a realidade social, especialmente em relação ao casamento arranjado e à moralidade burguesa. Então, aqui você vai encontrar essa questão das características, né, da escola, né, referente às escolas do romantismo, dos autores romancistas, né? Aí nós temos também essa questão da idealização da mulher. A mulher é perfeita, né? E outra aqui, o que aconteceu, né, nessa questão dessa história, desse romance, dessa prosa? Ao final de A Moreninha, percebemos que o amor, olha só, o destino, a fidelidade são temas que atravessam gerações. Mais do que promessas e idealizações, a obra nos convida a refletir sobre os sentimentos humanos, sobre as escolhas livres, sobre como o passado e o presente dialogam em nossas vidas. Que possamos levar essa leitura como um convite para melhor entender nossos próprios relacionamentos e o mundo ao nosso redor. Certinho? Então, a gente deixa aí essa reflexão, né? Se a gente for analisar assim, por meio da leitura, às vezes você não tem aquela amizade com ninguém, você não quer compartilhar nada com ninguém. Leia um livro e vai analisando, ó. Ali é uma história fictícia, mas às vezes tem muito a ver com a realidade. Certinho? Então, ficamos por aqui com a nossa revisão do Clube de Leitura e daqui a pouco a gente retorna para quê? Para as atividades. Até lá! Olá! Tirando dúvida na área, né? Resolução da atividade de sala. Vamos falar mais um pouquinho, mas agora, se você leu, né, o livro, você já debateu aí, teve aquela roda de conversa maravilhosa. Agora vamos às questões, né? Vamos lá, primeira questão. No romance A Moreninha, de Joaquim de Manuel de Macedo, um dos principais elementos que marca a narrativa nós temos aqui a crítica social às desigualdades do Brasil do século XIX, com foco no trabalho escravo. B, a narrativa fantástica com personagens míticos e elementos sobrenaturais. C, o enredo romântico centrado na promessa feita na infância e cumprida na vida adulta. D, a defesa explícita de ideais políticos ligados ao movimento republicano. E a descrição naturalista e científica do comportamento humano. Então, ó, quais são os elementos que marcam a narrativa? Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E?
nós temos aqui, né, o enredo romântico, centrado na promessa feita na infância e cumprida na vida adulta. Certo? Próxima. Em A Moreninha, a personagem que dá título à obra é Carolina, jovem por quem Augusto se apaixona e que se revela ser a menina da promessa da infância. B. Maria, amiga de Felipe, que simboliza a genuidade feminina. C. Joana, moça humilde, que representa a oposição ao amor romântico. D. Teresa, irmã de Felipe, que vive o amor impossível. E. Helena, jovem da cidade grande, que contrasta com a vida simples da ilha. Qual é a moreninha? Qual é a personagem? Com certeza você gabaritou, né? Letra A, né? Carolina, Carol, por quem Augusto se apaixona e que se revela ser a menina da promessa de infância, certo? Próxima. O romance A Moreninha é considerado uma obra importante da literatura brasileira. Por quê? Por que ela foi importante? Letra A. Foi o primeiro romance naturalista publicado no Brasil. B. É uma das primeiras obras românticas brasileiras, marcando o início do romantismo no país. C. Trata exclusivamente de questões políticas do Império do Brasil. D. Apresenta forte influência do modernismo europeu. E E. É uma coletânea de contos populares da época colonial. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra B, que é uma das primeiras obras românticas brasileiras, né? Marcando o início do romantismo no Brasil, né? Certo? Vamos lá, próxima. No enredo de A Moreninha, o estudante Augusto é desafiado por seus amigos a... O que ele tem que fazer, né? Ó, A. Provar que nunca se apaixonaria seriamente por ninguém. B. Declarar seu amor por Carolina diante de todos. C. Escrever um poema para cada moça da ilha. D. Escolher duas jovens a casar-se com uma delas. E. Viajar para o exterior em busca de novos amores. Então, qual é a alternativa, né? A, B, aquele desafio, né, que resultou na obra Moreninha. A provar que nunca se apaixonaria seriamente por ninguém, né? Se ele não conseguisse se apaixonar, o que ia acontecer? Né? Se ele se apaixonasse, o que ia acontecer? Ó, escreveria o livro, tá aí, né? E agora, amadinhos, decolando na área, né? Decolando para o futuro, momento de treino. Temos aqui, no trecho abaixo, observa-se a atmosfera romântica de A Moreninha. Augusto, em meio às brincadeiras e às conversas, sente-se atraído por Carolina, a jovem simples e graciosa, que desperta nele sentimentos até desconhecidos. Então, aqui, esse trechinho aqui, a partir desse contexto, é possível afirmar que o romance de Joaquim Manuel de Macedo se insere no romantismo brasileiro por quê? Ó, A. Valoriza o amor idealizado, marcado pela pureza e pela fidelidade às promessas da infância. B. Explora o tom crítico às desigualdades sociais da época, aproximando-se do realismo. O que mais nós temos aqui? D. Destaca o cientificismo e a análise objetiva do comportamento humano. D. Retrata a vida urbana com foco no progresso tecnológico do século XIX. E. Rejeita completamente o sentimento em favor da razão, da lógica. Então, aqui você fala, essa questão, rejeitar completamente os sentimentos em favor da razão, da lógica? Não. Retrata a vida urbana em foco no progresso tecnológico, lá no século XIX? Também não. Destaca cientificismo, a análise objetiva do comportamento humano? Não. Então, essas três aqui, amado, você já sabe que estão, né, descartadas, né, excluídas. Vamos ver as duas primeiro. Será que valoriza o amor idealizado, marcado pela pureza, pela fidelidade às promessas da infância? Ou explora o tom crítico de desigualdades sociais da época, aproximando do realismo? Qual que você escolhe? A
ou B? É uma das duas. Né? Que as três eu estava extrapolando, né? Então, nós temos aqui o gabarito é a letra A, exatamente, da questão da promessa, idealiza, né? Por isso, o gabarito letra A. Clube de leitura, finalizando a nossa unidade 2, a moreninha, tá certo? Essa moreninha, essa história apresenta narrador onisciente na terceira pessoa. Aqui, a história moreninha não tem vilão. Vocês observaram isso? Era um grupo de amigos, começou a partir daquela promessa lá. Augusto, né, foi convidado para ir a esta festa que acontecia, né, na ilha, na casa da avó de Felipe. E lá fala assim, amado, olha só, você que é o garanhão da turma, que você é metido a conquistador, você não se apaixona por ninguém, mas eu duvido, se você for participar dessa festa, com certeza você vai sair de lá apaixonado. Aí ele debocha ainda, duvido. Se eu me apaixonar por alguém, pode ter certeza, eu escreverei o livro. Tá aqui, o livro A Moreninha, a história contada, né? Uma história maravilhosa. Então, vocês perceberam aí também essa questão da sociedade, né? No período, né? No século XIX. Olha só, idealiza a mulher são apaixonadas. Um colega queria terminar o namoro, para ele ter uma desculpa, vai lá. Falei que aí acabou não acontecendo, não finalizou o namoro, certinho? E vamos lá para o nosso pensamento do dia. Aqui diz o seguinte, a leitura desempenha um papel honroso, nos faz viajar na imaginação. Exatamente, a leitura, o livro é o nosso companheiro, é o nosso amigo. Ele ajuda, né, a realmente a gente viajar, a gente sonha. Às vezes você nunca saiu da sua cidade, mas se você pegar o livro, você conhece vários lugares. Não há melhor companhia. Certinho? Então, amadinhos, acabamos no nosso clube de leitura. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela parceria, professores, a todos que colaboraram, né, com o registro. Beleza? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.